existe um salto que define uma vida. Não o primeiro passo nem o último suspiro. Mas o salto. Aquele momento suspenso no ar, entre o inferno que você conhece e o abismo que você não conhece. O meu foi sobre um muro. O muro de um vizinho numa noite escura, com o coração batendo na garganta e a certeza de que cair no chão seria melhor do que dar um passo para trás. Esta é a história desse salto. De como ele me levou das cinzas de uma vida que não era minha à construção de um império que é. E tudo começou com uma oração, a oração mais terrível que uma mulher pode fazer. Menos. Eu me lembro do amor, é importante começar por aí, porque o monstro raramente se apresenta com chifres e um tridente. Ele chega com flores, com promessas, com um sorriso que te faz acreditar que o sol nasceu só para você. E por um tempo, o meu sol nasceu. Nossos primeiros anos foram tecidos com fios de ouro. Jantares, viagens, risadas que ecoavam pela casa nova. Ele me olhava de um jeito que me fazia sentir como a única mulher no mundo. E eu o amava. Eu o amava com uma devoção cega, com a certeza ingênua de que aquele amor era minha fortaleza. Mas fortalezas também podem se tornar prisões, e as grades no início são quase invisíveis. Começou sutilmente, um comentário sobre a minha saia, um pouco curta, não acha, meu amor? Uma sugestão sobre meus amigos. Eles não te fazem bem, te colocam ideias na cabeça. Pequenas podas, como as de um jardineiro cuidadoso, que aos poucos, vão moldando a planta até que ela perca sua forma original. Minha paixão pela pintura foi a primeira a morrer. Meus cavaletes e telas, que antes ocupavam um canto da sala, foram para o quartinho dos fundos. Atrapalha a decoração, ele dizia. E eu, querendo agradar, querendo manter a paz da nossa fortaleza, concordava. Depois, veio a minha voz. Eu sempre fui expansiva, gostava de debater, de ter uma opinião. Mas minhas opiniões começaram a ser recebidas com um suspiro de cansaço. Você não entende dessas coisas. E lentamente o silêncio se tornou meu companheiro à mesa de jantar. Era mais fácil. Mais seguro. O silêncio não gerava discussões. O silêncio não o irritava. O silêncio mantinha os fios de ouro do nosso casamento mesmo que eles já estivessem manchados e frágeis. O espelho se tornou meu inimigo. A mulher que me encarava de volta tinha os meus olhos, mas não o meu brilho. O sorriso dela não alcançava o olhar. Ela era uma versão desbotada, uma fotografia gasta pelo tempo e pela umidade de lágrimas não choradas. Eu vivia em uma casa linda, vestia roupas caras, tinha o que o mundo chamava de tudo. Mas por dentro, eu era um cômodo vazio. Um eco. E o único som que preenchia esse vazio era o som das chaves dele girando na porta, um som que antes me trazia alegria, e que agora me causava um calafrio na espinha. Era o som do meu carcereiro voltando para a cela. A solidão dentro de um casamento é a mais cruel de todas. É estar acompanhada e se sentir invisível. É dividir a cama com alguém e sentir um oceano gelado entre os corpos. Eu passei a viver nos intervalos, nos momentos em que ele não estava em casa. Eram nessas horas que eu respirava fundo, que eu me permitia sentir um vislumbre de quem eu era. Mas a sombra da sua chegada era constante, um relógio em contagem regressiva para que eu voltasse a vestir a máscara da esposa perfeita e silenciosa. Eu tentei falar. Tentei explicar o vazio, a tristeza. Mas minhas palavras batiam em um muro de incompreensão. Você tem tudo, por que está reclamando? Seja grata. A gratidão se tornou uma arma contra mim. Qualquer sinal de infelicidade era uma prova da minha ingratidão. E eu comecei a acreditar nisso. A culpa me corroía. Talvez o problema fosse eu. Talvez eu não soubesse ser feliz. Talvez eu não merecesse o amor que ele, à sua maneira torta, me oferecia. O ponto de inflexão não foi um grito, uma briga explosiva. Foi um sussurro. Uma noite, deitada na cama, ouvindo a sua respiração pesada ao meu lado, eu senti um desespero tão profundo, tão absoluto, que parecia que meu peito ia implodir. Eu olhei para o teto escuro e, pela primeira vez, as palavras se formaram na minha mente, claras e terríveis. Eram uma prece. Uma prece que eu nunca imaginei ser capaz de formular. Eu rezei para ele morrer. Não foi um desejo de vingança. Não foi por ódio.
Foi o último recurso de uma alma encurralada. Na minha mente distorcida pela dor, a morte dele era a única chave que poderia abrir a minha gaiola. Eu não conseguia me ver partindo. O medo, a dependência financeira, a vergonha, a teia que ele teceu ao meu redor era forte demais. Então a minha mente encontrou a única saída, que parecia possível. Uma saída que não exigia a minha coragem. Uma saída que o destino me entregaria. Eu pedi a Deus, ao universo, a qualquer força que estivesse ouvindo: por favor, leve-o. Um acidente de carro, um ataque cardíaco, qualquer coisa, apenas me liberte. Eu me sentia um monstro por pensar assim. A culpa me afogava a cada manhã em que ele acordava, saudável, ao meu lado. E a cada noite a prece voltava, mais forte, mais desesperada. Eu estava no fundo do poço, cavando com as unhas para ir ainda mais fundo, porque o fundo do poço, ao menos, era um lugar. Era o meu lugar secreto de desespero. Essa prece se tornou minha rotina macabra por meses. Eu vivia uma vida dupla. Por fora, a esposa dedicada. Por dentro, a viúva em potencial, esperando por uma notícia que nunca chegava. Mas o universo não respondeu à minha prece da maneira que eu pedi. Ele me deu algo muito mais poderoso e assustador. Uma escolha. A noite do salto não estava nos planos. Não houve uma mala feita às escondidas, nem um plano de fuga elaborado. Houve um estalo. Uma gota de água em um copo que já transbordava há anos. A discussão começou por um motivo banal, algo que nem me lembro mais, mas não era sobre o motivo, era sobre o tom. Sobre o olhar dele. Um olhar que me dizia, sem palavras, que eu era nada. Que a minha existência era um incômodo que ele tolerava. E naquela noite, algo dentro de mim se rebelou, não a minha mente, que estava paralisada pelo medo, mas o meu corpo. Meu instinto de sobrevivência, que eu pensei ter morrido há muito tempo, gritou. Enquanto ele vociferava na sala, eu recuei em direção à cozinha, que tinha uma porta para o quintal dos fundos. Meus pés se moviam por conta própria. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba no meu peito. Eu abri a porta dos fundos. O ar frio da noite bateu no meu rosto como um tapa de realidade. Ele me ouviu. Onde você pensa que vai? A voz dele era um chicote. E foi essa pergunta que selou o meu destino. Porque, pela primeira vez, a resposta não era, a lugar nenhum. A resposta era, pra longe de você. Eu não pensei, eu corri. Corri pelo nosso quintal perfeitamente cuidado, o mesmo quintal onde dávamos festas e sorríamos para as fotos. E na minha frente, o muro. O muro que nos separava da casa do vizinho. Não era um muro alto, mas para mim, naquela noite, ele parecia o Everest. O medo de ficar, naquele instante, superou o medo de partir. O medo do que ele faria se me alcançasse era maior do que o medo de quebrar um osso na queda. Com a adrenalina pulsando nas veias, eu me impulsionei. Minhas mãos arranharam a superfície áspera. Meus pés buscaram apoio onde não havia. Por um segundo eu fiquei ali, suspensa entre dois mundos, o mundo da minha prisão e o mundo do desconhecido. E então, eu pulei. O impacto com a grama do outro lado foi um choque que me trouxe de volta à vida. Eu caí de mau jeito, senti uma dor aguda no tornozelo, mas não importava. Eu estava do outro lado, eu estava livre, fiquei ali, no chão úmido ofegante, olhando para as estrelas e chorando. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de um alívio tão profundo, que parecia que eu estava me desfazendo e me refazendo ao mesmo tempo. Aquele salto não foi apenas um ato físico. Foi o rompimento de uma corrente invisível. Foi a minha alma gritando que ainda estava ali, que se recusava a morrer. A liberdade, no entanto, não se parecia em nada com o que eu imaginava. Os primeiros dias foram um borrão de terror e confusão. Bati na porta dos meus vizinhos, um casal de idosos que me olhou com uma mistura de pena e espanto. Eu estava com a roupa do corpo, descalça de um pé, tremendo. Eles me acolheram, me deram um chá quente e um lugar para passar a noite. Mas a realidade me atingiu como um trem. Eu não tinha nada. Nem uma escova de dentes, nem uma peça de roupa, nem dinheiro. Tudo o que eu tinha era o peso do trauma e a vertigem de um futuro completamente em branco. O processo de divórcio foi uma guerra de trincheiras. Ele, que antes me chamava de amor, agora me tratava como uma inimiga. Houve manipulação, mentiras,
a tentativa de me pintar como louca, instável. Amigos que eu achava que eram meus, tomaram o lado dele, afinal, ele era o provedor, o homem de sucesso. Eu era apenas a esposa ingrata que surtou. O julgamento social foi uma faca que me cortava todos os dias. Eu aprendi da maneira mais dura que as pessoas amam a fachada de um casamento feliz, e odeiam quem tem a coragem de mostrar as rachaduras. Encontrar um lugar para morar, um emprego, cada passo era uma batalha. Eu, que tinha um diploma universitário guardado na gaveta, me vi disputando vagas de salário mínimo. Meu currículo tinha um buraco de uma década, o tempo que dediquei a ser apenas uma esposa. O mundo corporativo não via valor nos meus anos de administração de um lar, de organização de eventos, de apoio a uma carreira que não era minha. Houve noites em que o desespero batia forte, noites em um colchão no chão de um apartamento minúsculo, com o som das sirenes lá fora, em que eu chorava e me perguntava se tinha feito a coisa certa. A solidão era esmagadora. A tentação de voltar para o inferno familiar apenas pela segurança e pelo conforto material era real. Mas então eu me lembrava daquela prece. E eu sabia que preferia comer pão com água no meu próprio inferno de incertezas do que banquetes na gaiola dourada dele. A virada não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu em pequenos momentos. Começou com a terapia. Encontrar uma profissional que ouviu a minha história sem julgamento, que me deu ferramentas para entender o abuso psicológico que eu havia sofrido, foi o primeiro tijolo da minha reconstrução. Ela me ensinou a nomear o que eu sentia, a validar a minha dor e, mais importante, a me perdoar. Perdoar a mulher que ficou em silêncio por tanto tempo. Perdoar a mulher que rezou pela morte do marido porque não via outra saída. Depois, vieram as pequenas vitórias. O primeiro salário, mesmo que pouco, era meu. Conquistado com o meu esforço. O prazer de comprar um sabonete com o cheiro que eu gostava, não o que ele gostava. A alegria de pintar de novo, mesmo que em telas pequenas no chão do meu apartamento. Cada pequena escolha era um ato de reafirmação da minha identidade. Eu estava aos poucos, resgatando os pedaços de mim que haviam sido enterrados. Redescobri paixões. Voltei a ler os livros que ele considerava bobagem. Fiz um curso de cerâmica, e a sensação de moldar o barro com as minhas mãos, de criar algo do zero, era uma metáfora perfeita para o que eu estava fazendo com a minha vida. Construí novas amizades, amizades baseadas na reciprocidade e no respeito, não na conveniência. Aprendi a gostar da minha própria companhia, a desfrutar do silêncio não como uma imposição, mas como um espaço de paz e autoconhecimento. Hoje a mulher que olha para mim no espelho é diferente. Ela tem algumas rugas a mais, resultado de noites de choro e de preocupação, mas o brilho nos olhos dela voltou. É um brilho que não vem da aprovação de ninguém, mas de uma força interna que eu não sabia que possuía. As cicatrizes do passado ainda estão aqui. Elas não desapareceram. Mas elas não doem mais. Elas são um mapa da minha jornada, um lembrete do quão longe eu cheguei. Eu não sou mais a mulher que reza pela morte de alguém, nem a fugitiva que pula muros no escuro. Eu sou a arquiteta da minha própria vida. O império do título da minha história não é feito de dinheiro ou de poder. É um império de paz de espírito. Um império de autoestima. Um império construído sobre os alicerces das minhas próprias cinzas, tijolo por tijolo, com a argamassa da resiliência e do amor próprio. Minha história não termina com um felizes para sempre ao lado de um novo amor, termina com um forte para sempre ao meu lado, porque eu aprendi que o relacionamento mais importante da minha vida é o que eu tenho comigo mesma. Aquele salto naquela noite foi o ato mais aterrorizante e mais libertador da minha existência. Ele me ensinou que às vezes você precisa deixar tudo para trás para encontrar a si mesmo, que o fim de uma história que te aprisiona é na verdade o começo da sua própria lenda, e que o salto mais assustador da sua vida não é o que te leva para a queda, é o que te ensina finalmente a voar. Acredito que toda grande história de amor tem uma certidão de nascimento, um lugar, um momento exato, em que duas almas se reconhecem. A minha nasceu entre telas e tintas, em uma noite de outono, numa pequena galeria de arte no centro da cidade. Eu estava lá não como artista, mas como admiradora, perdida nas pinceladas de outra pessoa, sonhando com o dia em que minhas próprias obras estariam naquelas paredes. O ar cheirava a vinho e a uma promessa silenciosa de que algo bom poderia acontecer. E então,
Ele apareceu, ele não entrou, ele preencheu o espaço. Havia uma energia nele, uma confiança que não era arrogante, mas magnética. Ele não olhou para as telas primeiro, ele olhou para as pessoas. E seus olhos, de um castanho profundo e gentil, encontraram os meus. Eu me lembro de ter desviado o olhar um pouco intimidada, sentindo o rubor subir pelo meu rosto. Mas ele caminhou na minha direção, com um sorriso que parecia ter sido desenhado só para mim. A primeira coisa que ele me disse não foi uma cantada barata. Ele se inclinou e sussurrou, apontando para o quadro que eu admirava. O azul que o artista usou, parece o tipo de azul que a gente só vê no céu logo depois que a tempestade passa, não acha? E foi isso. Ele não falou da minha aparência, não falou do tempo. Ele falou de arte. Ele falou a minha língua. Naquele instante eu não vi um homem, eu vi um porto seguro. Minha primeira impressão foi a de um homem que enxergava o mundo em cores, como eu, que prestava atenção nos detalhes. Conversamos por horas, encostados em uma parede branca, enquanto o mundo da galeria girava ao nosso redor. Ele era inteligente, tinha um humor rápido, e acima de tudo, ele me ouvia. Ele fazia perguntas sobre meus sonhos, sobre minhas pinturas, e seus olhos brilhavam com um interesse que parecia genuíno. Ele me fez sentir a pessoa mais fascinante daquela sala. Ele era a personificação da esperança. Naquela época, ele era tudo o que uma mulher poderia sonhar, era ambicioso, mas com um propósito. Falava sobre construir um futuro, sobre ter uma parceira ao seu lado, não atrás dele. Ele era cavalheiro, abria a porta do carro, me trazia flores sem motivo aparente. Mas o que mais me cativou foi o seu incentivo. Ele comprou meu primeiro conjunto de tintas profissionais. Você tem um dom, ele dizia. O mundo precisa ver o que você tem dentro de si. Ele era meu maior fã, meu maior incentivador. Como eu poderia imaginar que o mesmo homem que me deu asas, um dia, seria o responsável por cortá-las? Houve uma noite, cerca de 3 meses depois que nos conhecemos, que se tornou a minha memória mais preciosa por muito tempo. Ele me levou para um jantar surpresa, não em um restaurante chique, mas em um campo aberto, longe das luzes da cidade. Ele havia estendido uma toalha no chão, com velas, e a minha comida favorita. Deitados ali, olhando para o céu estrelado, compartilhamos nossos medos e nossos sonhos mais profundos. Eu falei sobre o meu medo de nunca ser boa o suficiente como artista. Ele segurou minha mão e disse, com uma seriedade que me arrepiou, você já é. Você só precisa acreditar nisso tanto quanto eu acredito. E naquela noite, sob aquele cobertor de estrelas, ele me prometeu um futuro. Um futuro onde teríamos um ateliê em casa, com uma parede de vidro para que eu pudesse pintar com a luz do sol. Um futuro onde viajaríamos o mundo em busca de inspiração. Um futuro onde ele estaria sempre na primeira fila de todas as minhas exposições. Eu acreditei em cada palavra, como não acreditar? O amor dele parecia a coisa mais real, mais sólida que eu já havia tocado. Ali, naquele campo, eu não tinha dúvidas de que havia encontrado o homem com quem eu construiria não apenas uma casa, mas uma vida inteira. Aquele momento foi a promessa de um paraíso. E por um tempo, eu realmente vivi nele. Eu não sabia naquela época que os paraísos mais bonitos às vezes são apenas a antessala do inferno. A transição do namoro para o casamento foi como a maré subindo na areia, natural, inevitável e linda. Não houve um momento de dúvida, uma pausa para respirar. Estar com ele era como finalmente chegar em casa depois de uma longa viagem. E o pedido, ele fez questão que fosse um espetáculo, não para os outros, mas para mim. Foi no nosso restaurante favorito, aquele cantinho italiano escuro e aconchegante que chamávamos de nosso. No meio do jantar ele parou de falar, pegou a minha mão sobre a mesa e seus olhos se encheram de uma emoção que me fez prender a respiração. Ele não se ajoelhou no meio do salão, foi mais íntimo, mais nosso. Ele se inclinou e disse, eu passei a minha vida inteira procurando pelas cores certas para pintar o meu futuro. E então eu te encontrei. E você não é uma cor, você é a paleta inteira. Casa comigo e me ajuda a pintar a nossa obra-prima? As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de surpresa, mas de reconhecimento. Era como se a minha alma estivesse esperando por aquelas palavras desde o dia em que nasci. O anel brilhando à luz de velas era apenas um detalhe. O que importava era a promessa nos olhos dele. A promessa de uma vida inteira de arte e amor.
Os primeiros anos de casados foram a materialização daquela promessa. Compramos nossa primeira casa e cada canto dela foi preenchido com nossos sonhos. Passávamos os domingos de pijama pintando paredes, montando móveis, rindo até a barriga doer quando algo dava errado. Ele insistiu que o melhor quarto da casa, aquele com a maior janela e a luz da manhã, fosse o meu ateliê. Um dia, ele dizia me abraçando por trás enquanto eu olhava para a tela em branco: essa casa vai ser pequena para abrigar todo o seu talento. Nossos planos eram grandiosos e, ao mesmo tempo, simples. Queríamos viajar pela Europa não como turistas, mas como caçadores de inspiração. Ele queria abrir a própria empresa, e eu sonhava em ter minha primeira exposição solo. Falávamos sobre filhos, imaginando pequenas mãos sujas de tinta correndo pela casa. Nossas vidas eram um projeto em comum, um tecido que estávamos tecendo juntos, fio a fio, com as cores mais vibrantes que podíamos encontrar. Ele era o meu porto seguro, e eu era a sua inspiração. Pelo menos, era nisso que eu acreditava. A felicidade era a nossa rotina. Estava no café da manhã que ele preparava para mim quando eu ficava pintando até tarde da noite. Estava nos bilhetes que eu deixava na sua pasta de trabalho. Estava na maneira como dançávamos na sala de estar, ao som de uma música antiga no rádio, sem nos importarmos com o mundo lá fora. Éramos um universo de duas pessoas, e dentro desse universo tudo era perfeito. Se eu tivesse que escolher um único momento, um instantâneo que capturasse o auge do nosso amor, seria uma tarde chuvosa de sábado. Eu estava frustrada com uma pintura. Nada parecia certo, as cores não se misturavam, a imagem na minha cabeça se recusava a aparecer na tela. Eu estava prestes a desistir, sentindo aquela velha insegurança sussurrar no meu ouvido que eu não era boa o suficiente. Ele entrou no ateliê em silêncio, me observou por um instante e, sem dizer uma palavra, pegou um pincel. Eu pensei que ele ia criticar, dar uma sugestão, mas ele não tocou na minha tela. Ele foi até uma parede em branco, mergulhou o pincel na tinta azul e desenhou um sol torto e infantil. Depois, pegou o amarelo e fez uma flor desproporcional. Ele continuou enchendo a parede com desenhos simples e coloridos, como uma criança descobrindo a alegria de criar sem medo de errar. Quando terminou, ele se virou para mim, com as mãos sujas de tinta e um sorriso que desarmaria exércitos. Ele disse: a arte não é sobre perfeição, meu amor. É sobre coragem. A coragem de colocar na parede o que está na sua alma mesmo que saia torto. E então, ele me puxou pela mão e nós dois passamos o resto da tarde pintando aquela parede, rindo, nos sujando, transformando a minha frustração em uma explosão de cores. Naquela tarde, olhando para nossa bagunça colorida, para o homem que amava, e que parecia me entender tão profundamente, eu senti uma plenitude avassaladora. Ali, naquele ateliê, com o cheiro de chuva e tinta fresca, eu não tinha a menor dúvida de que nosso amor era indestrutível. Era a nossa obra-prima, e eu mal podia esperar para ver o resto da tela que pintaríamos juntos. Eu só não sabia que em breve ele pegaria um pincel com a tinta mais escura, e começaria metodicamente a cobrir todas as cores que havíamos criado. É estranho como as rachaduras aparecem. Elas não surgem com o barulho de um terremoto. Elas começam como um fio de cabelo na parede, quase invisível. Você passa por ele todos os dias e nem nota. Até que um dia, a luz bate do jeito certo, e você o vê. E uma vez que você o vê, não consegue mais deixar de ver a dor, e percebe que ele sempre esteve ali, crescendo em silêncio. A primeira rachadura na nossa obra-prima apareceu com o sucesso dele. Ele conseguiu a promoção que tanto almejava, tornou-se diretor na empresa. Eu fiquei radiante por ele, comemorei como se a vitória fosse minha. E, de certa forma eu sentia que era. Eu o apoiei em cada passo, em cada noite mal dormida, em cada apresentação que ele ensaiava na frente do espelho. Mas o sucesso, em vez de nos unir, começou a criar uma distância sutil. Ele não era mais o homem que construía um sonho comigo. Ele era o homem que havia construído um império, e eu era apenas uma bela peça na decoração do seu castelo. O meu ateliê, aquele quarto sagrado banhado pelo sol da manhã, foi o primeiro a sentir o abalo. O que antes era o santuário do meu talento agora era a bagunça que envergonhava as visitas. O cheiro de tinta, que ele dizia ser o perfume da minha alma, passou a ser o cheiro forte que impregna a casa. As minhas telas, que antes eram motivo de orgulho, viraram um obstáculo no caminho.
Amor, você não podia organizar melhor isso aqui? Parece que estamos em obras. Cada comentário era uma pá de terra jogada sobre a minha paixão. E eu, ainda tentando ser a parceira ideal, comecei a limpar, a guardar, a pintar menos para não atrapalhar. Depois, vieram as palavras em público, pequenas agulhas, disfarçadas de piadas, que só eu sentia a picada. Lembro-me de um jantar com amigos, um casal que admirávamos. Eu estava contando, animada, sobre um livro que havia lido, sobre uma ideia que ele havia despertado em mim. No meio da minha frase, ele me interrompeu com uma risada e disse, olhando para os nossos amigos: não liguem para ela. Ela vive no mundo da lua, com as suas historinhas. É o lado artista dela. Todos riram. E eu sorri também. Um sorriso que não chegou aos meus olhos. Naquela noite, no carro, voltando para casa, o silêncio era pesado. Eu me sentia humilhada, diminuída a uma caricatura. Quando tentei dizer como me senti, a resposta foi a primeira parede que ele construiu entre nós. Pelo amor de Deus, foi só uma brincadeira. Você está se tornando sensível demais. A sensibilidade. Essa se tornou a minha culpa. Se eu chorava era sensível demais. Se eu discordava era dramática. Se eu expressava uma necessidade era carente. Ele se tornou o termômetro da minha realidade. E a minha percepção estava sempre errada, sempre exagerada. O gaslighting é uma forma de tortura lenta. Ele te faz duvidar da sua própria mente. Você pisa em um chão que parece firme, mas ele te convence de que você está flutuando, de que está louca, e, de tanto ouvir, você começa a acreditar. O controle financeiro foi a próxima grade a ser instalada. Começou com a desculpa da praticidade. Vamos unificar nossas contas, meu amor. Fica mais fácil para eu administrar tudo, já que você está tão ocupada com a sua arte. E eu, na minha ingenuidade, achei que era um gesto de cuidado. Mas a conta conjunta se tornou uma coleira. Cada compra minha era questionada. Mais telas? Mas você já tem tantas. Esse curso de pintura é realmente necessário agora? O homem que um dia me deu o meu primeiro kit de tintas profissionais, agora me fazia sentir culpada por cada centavo gasto com a minha paixão. Ele não me proibia, era mais sutil. Ele me fazia sentir como um fardo, como se a minha arte fosse um luxo irresponsável que estávamos bancando. E aos poucos, eu parei de comprar. Parei de criar. Era mais fácil não ter que me justificar. A solidão veio em seguida. Meus amigos, aqueles que ele dizia, colocarem ideias na minha cabeça, foram sendo afastados. Um convite para um café era recebido com um suspiro. Você vai me deixar sozinho de novo? Uma ligação de uma amiga era motivo para um interrogatório. O que a fulana queria? Fofocando da vida dos outros de novo? Ele criou um mundo onde a nossa relação era a única coisa que importava. Um mundo onde qualquer pessoa de fora era uma ameaça. E eu, com medo dos conflitos, com medo de irritá-lo, fui me afastando. Cancelei cafés. Encurtei ligações. O meu mundo, que antes era uma tela colorida, foi se tornando um esboço a lápis com apenas duas figuras. Ele e eu. E a sombra dele era tão grande que na maior parte do tempo, eu nem conseguia me ver no desenho. Lembro de uma noite em especial. Ele havia tido um dia ruim no trabalho. Eu preparei seu jantar favorito, arrumei a casa, esperei por ele com o meu melhor sorriso. Ele entrou, mal me olhou, e foi direto para o escritório. Horas depois, eu bati na porta, com uma xícara de chá. Ele olhou para mim, por cima dos óculos de leitura, com uma irritação fria. O que foi agora? Você não vê que eu estou ocupado? Eu me senti como uma criança sendo repreendida. Apenas deixei o chá na mesa e saí. Naquela noite, deitada na cama esperando por ele, olhei para o meu ateliê, do outro lado do corredor. A porta estava fechada. Eu não a abri há semanas. A luz da lua entrava pela fresta iluminando um cavalete vazio, e eu senti uma tristeza tão profunda, uma saudade de mim mesma tão avassaladora que doeu fisicamente. Onde estava aquela mulher que ria alto, que se sujava de tinta, que tinha opiniões fortes? Ela não morava mais naquela casa. E o pior de tudo, eu não tinha a menor ideia de como trazê-la de volta. Eu estava presa. Presa ao homem que eu amava, ou ao fantasma do homem que eu um dia amei.
e as paredes que ele construiu ao meu redor não eram mais invisíveis. Elas eram altas, frias, e eu não via nenhuma porta. O começo do fim não foi uma explosão. Foi o silêncio de um ateliê abandonado. Foi o eco da minha própria voz, que eu já não reconhecia mais. A gota de água não foi uma inundação. Foi um vazamento lento e persistente que finalmente apodreceu o chão sob os meus pés. Aconteceu em uma terça-feira cinzenta. Ele estava de bom humor, o que ironicamente era sempre mais perigoso. Seu bom humor o tornava expansivo, e sua expansividade o tornava cruel, como um rei benevolente que decide, por capricho, redecorar o castelo, jogando fora os tesouros antigos. Estávamos no quartinho dos fundos, o lugar que um dia chamei de ateliê, e que agora era um depósito de coisas que não queríamos vereador. Ele estava procurando por uma caixa de documentos antigos, e então, ele a viu. Uma das minhas primeiras pinturas, da época em que ainda éramos felizes. Era um retrato dele, mas não um retrato realista. Eu o havia pintado com as cores que eu via na sua alma naquela época. Tons quentes, vibrantes, com um fundo azul tempestade que representava sua força. Ele pegou a tela, empoeirada, e a virou para a luz fraca da lâmpada. Eu prendi a respiração, esperando, talvez um pingo de nostalgia, um sorriso. Em vez disso ele riu. Uma risada curta, seca, desprovida de qualquer calor. Nossa, eu me lembro disso. Você realmente achava que era boa, não é? Ele passou o dedo sobre a tinta seca. Acho que podemos jogar isso fora, só está ocupando espaço com tranqueira. Tranqueira. A palavra ecoou no pequeno cômodo e ricocheteou dentro de mim, quebrando algo que eu nem sabia que ainda estava inteiro. Não era sobre a pintura, era sobre a memória. Era ele, com um gesto displicente, jogando no lixo não apenas a tela, mas a mulher que a pintou. A mulher apaixonada, cheia de esperança, que via nele um universo de cores. Naquele instante, eu entendi. Ele não queria apenas me silenciar. Ele queria me apagar. Apagar cada vestígio de quem eu fui antes de ele decidir quem eu deveria ser. Algo dentro de mim, uma corda que estava esticada há uma década, finalmente arrebentou. Minha voz saiu trêmula, mais clara, como um vidro que se quebra. Não, você não vai jogar nada fora. Ele se virou, surpreso pela minha ousadia. Ah, não? E por que não? Vai abrir um museu? E então as palavras saíram. Elas não foram planejadas. Elas simplesmente emergiram do fundo do meu abismo, a única verdade que me restava. Eu quero o divórcio. Eu disse. Fui eu. A mulher silenciosa, a esposa eco, a especialista em engolir sapos e sorrir. Eu disse a palavra proibida. O ar ficou pesado, denso. A reação dele passou por 3 estágios em 10 segundos. Primeiro, a incredulidade, um sorriso de escárnio nos lábios. Você o quê? Não seja ridícula. Você e seus dramas. Depois, a raiva. Seus olhos escureceram, a mandíbula travou. Você não tem a menor ideia do que está dizendo. Você não sobreviveria uma semana sem mim. E por fim, a arma que ele sempre usava. O desprezo. Ele colocou a tela de volta no lugar, com uma calma assustadora. Faça o que quiser. Quando cansar dessa sua fantasia de independência, a porta ainda vai estar aqui, mas não espere que eu te receba com flores. Ele se virou e saiu, me deixando sozinha no meio da nossa história empoeirada. Ele não acreditava em mim. E pela primeira vez isso não importava. Porque eu acreditava. Os dias seguintes foram um borrão de Guerra Fria. Vivíamos sob o mesmo teto, mas em universos paralelos. O silêncio era uma arma, cada corredor era uma trincheira. Eu comecei a encaixotar minhas coisas. Não as roupas caras ou as joias que ele me deu. Mas os meus livros. Os meus poucos materiais de arte que sobraram. As fotografias da minha família. Cada objeto era um resgate de mim mesma. Ele me observava com uma mistura de pena e raiva, certo de que era apenas uma birra, um teatro que logo chegaria ao fim. A reação do nosso círculo social foi um segundo divórcio. Amigos que eu considerava meus, casais com quem jantávamos de repente ficaram distantes. As ligações eram para ele, os convites eram para ele. Eu era louca e ingrata que estava destruindo um casamento perfeito por um capricho. Ninguém perguntou o meu lado.
Ninguém quis ver as rachaduras sob a pintura dourada. Eu aprendi da forma mais brutal que a sociedade prefere uma mentira confortável a uma verdade inconveniente. O processo de divórcio não foi amigável. Foi uma guerra de desgaste. Ele, o homem que prometeu estar na primeira fila das minhas exposições, agora estava na primeira fila de um tribunal, tentando provar que eu era mentalmente instável. Minha paixão pela arte, minha sensibilidade, tudo o que ele um dia disse amar, foi transformado em arma contra mim. Seus advogados me pintaram como uma mulher desequilibrada e gastadora, que não apreciava a vida de luxo que ele proporcionava. Cada audiência era uma sessão de tortura psicológica, onde minhas memórias eram distorcidas, minhas palavras eram torcidas, e a minha dor era chamada de drama. O momento mais difícil foi durante uma audiência de conciliação. Estávamos sentados em lados opostos de uma longa mesa de madeira polida. Eu não o olhava, mas sentia seu olhar sobre mim. O advogado dele, um homem com um sorriso frio, leu em voz alta um trecho de um diário antigo que eu mantinha, um diário da época em que eu ainda tentava entender a minha tristeza. Ele leu minhas palavras mais íntimas, minhas dúvidas, meus medos, e as apresentou como prova da minha instabilidade emocional crônica. Eu me senti nua, violada. Olhei para o meu ex-marido, esperando ver um pingo de remorso de humanidade. E o que eu vi foi satisfação. Ele estava ganhando. Ele estava provando ao mundo que o problema nunca foi ele. O problema era eu. Naquele momento, toda e qualquer sobra de amor ou nostalgia que eu pudesse sentir se transformou em pó. Meses se passaram. Meses de batalhas, de lágrimas, de noites em claro no sofá de uma amiga. E então, o dia chegou. O dia de assinar os papéis finais. Estávamos em uma sala pequena no escritório do meu advogado. O documento estava ali, sobre a mesa, uma pilha de papel, que representava o fim de uma era. Minha mão tremia quando peguei a caneta. Ao assinar meu nome naquele papel eu não senti alegria, não senti um alívio eufórico, o que eu senti foi um peso. O peso de um sonho que morria oficialmente. O peso da mulher que eu fui, e que nunca mais seria. Havia tristeza, sim. Uma tristeza profunda pelo amor que se perdeu, pela promessa que se quebrou. Havia medo. Um medo paralisante do futuro, de um mundo onde eu estava completamente por minha conta. Mas, sob a tristeza e o medo, havia algo mais. Uma corrente subterrânea, fraca, mas persistente. Era o alívio. O alívio de poder respirar. De não precisar mais andar na ponta dos pés. De não ter mais que me desculpar por existir. Aquele traço de tinta no papel não foi o ponto final da minha história. Foi o fim do prefácio que outra pessoa escreveu para mim. Eu fechei o livro, com as mãos ainda trêmulas, e pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha uma página em branco à minha frente. E a caneta, agora, era minha. A assinatura naquele papel não foi uma linha de chegada, foi o tiro de largada para a corrida mais difícil da minha vida, a corrida de volta para mim mesma. Os primeiros meses foram como aprender a andar de novo depois de um longo tempo em uma cadeira de rodas. Meus músculos emocionais estavam atrofiados. O silêncio no meu pequeno apartamento alugado era, ao mesmo tempo, meu maior alívio e meu pior inimigo. Eu me lembro de acordar no meio da noite, com o coração disparado, esperando ouvir o som das chaves dele na porta, antes de me dar conta de que estava sozinha. E segura, essa percepção trazia uma onda de alívio, seguida por um tsunami de solidão. Havia dias em que a liberdade tinha o gosto amargo do abandono. Eu chorava no chuveiro, no supermercado, no ônibus. Eu estava de luto. De luto pelo futuro que eu havia pintado na minha cabeça. De luto pela mulher que eu pensei que seria. E até mesmo de luto pelo homem que eu um dia amei. Aquele que existiu antes do monstro tomar o seu lugar. Mas, em meio ao luto, surgiam pequenos vislumbres de luz. A primeira vez que cozinhei ouvindo a minha música, no volume máximo, sem medo de incomodar. A primeira vez que passei um domingo inteiro de pijama lendo, sem ter que dar satisfação a ninguém. A primeira vez que comprei um batom vermelho vibrante que ele sempre disse ser vulgar, e me senti a mulher mais poderosa do mundo. Cada pequeno ato era uma declaração de independência. Eu estava reivindicando meu território, centímetro por centímetro. A cura não foi um caminho reto, foi uma espiral. Eu comecei a terapia.
e foi como acender uma luz em um porão escuro e mofado. Minha terapeuta me deu uma lanterna e me ensinou a olhar para os cantos que eu tinha tanto medo de explorar. Ela me deu nomes para o que eu vivi: abuso psicológico, gaslighting, controle coercitivo. Dar nome ao monstro tirou muito do poder que ele tinha sobre mim. Aprendi que a minha sensibilidade não era uma falha, era a minha bússola interna tentando me avisar do perigo. E, o mais importante, eu comecei a me perdoar. Perdoar a mulher que ficou, que se calou, que aceitou as migalhas. Eu entendi que ela não era fraca. Ela era uma sobrevivente, fazendo o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Reconectei-me com as amizades que a minha antiga vida havia me roubado. Lembro-me do primeiro café com minha melhor amiga de faculdade. Eu contei tudo, sem filtros, e ela não me julgou. Ela apenas segurou a minha mão e disse: "Eu senti sua falta." Naquele momento, eu soube que não estava mais sozinha. Descobri novos prazeres. Entrei em um curso de cerâmica, e a sensação de afundar as mãos na argila, de sentir a terra fria e maleável, de transformar um bloco sem forma em algo útil e belo, era a metáfora perfeita para a minha vida. Eu estava me moldando, me reconstruindo, a partir do barro, a partir do nada. Hoje, a minha vida não se parece em nada com aquela. Eu moro em um apartamento que não é grande, mas é cheio de luz e de cor. As paredes são brancas, mas não estão vazias, elas estão cobertas pelas minhas pinturas. O meu ateliê não é mais um quartinho escondido. Meus cavaletes e tintas ocupam o melhor lugar da sala, onde o sol da tarde entra e dança sobre as telas. Minha rotina é simples, e é minha. Acordo cedo, tomo meu café sem pressa, e pinto. Pinto por hora, não porque preciso vender, mas porque preciso respirar. A arte voltou a ser a minha voz, e agora ela grita. A mulher que eu sou hoje aprendeu que a força não está na ausência de feridas, mas na coragem de mostrá-las. Aprendi que o amor verdadeiro não te poda, ele te rega. Ele te dá sol, espaço e te incentiva a crescer tão alto que você quase toca o céu. Aprendi a amar a minha própria companhia, a desfrutar do silêncio como um santuário, não como uma punição. E o amor, eu não fechei as portas para ele, mas também não o procuro com desespero. Eu construí uma vida tão plena, tão rica, que qualquer pessoa que queira entrar nela terá que ser extraordinária o suficiente para somar, e não para me dividir pela metade. E o perdão, essa é uma palavra complexa. Eu o perdoei? Não, eu não sou obrigada a perdoar o que foi feito comigo, mas eu me libertei, eu o libertei da minha mente. Libertei o poder que ele tinha de assombrar meus pensamentos, de ditar minhas emoções. Perdoar, para mim, foi aceitar que a nossa história faz parte de quem eu sou, mas não define para onde eu vou. Foi soltar a âncora de ressentimento que me mantinha presa no mesmo porto tempestuoso. Hoje, ele é apenas um capítulo em um livro que já tem muitos outros. Um capítulo que eu precisei viver para poder escrever o resto da minha história com a minha própria caligrafia. Meu futuro não é um destino traçado, é uma tela em branco. E eu não tenho mais medo do branco. Pelo contrário. Sinto uma excitação, uma alegria em saber que as cores, as formas, as sombras e as luzes dependem apenas de mim. O meu império não é feito de tijolos, é feito de paz. Minha riqueza não está na conta bancária, está na minha liberdade. Eu não sou mais a mulher que reza pela morte de alguém para ser livre. Eu sou a mulher que descobriu que a minha vida, era a única coisa que precisava ser salva. Aquele salto sobre o muro do vizinho, naquela noite escura, foi o início de tudo. Mas o verdadeiro voo acontece todos os dias. Acontece a cada pincelada, a cada risada com uma amiga, a cada manhã em que eu acordo nesta casa que chamo de minha, olho para o meu reflexo no espelho, e finalmente, reconheço e amo a mulher que me encara de volta. Ela sobreviveu ao salto. E agora, ela está aprendendo a voar. Se eu pudesse voltar no tempo e me encontrar, naquela mulher encolhida na escuridão, sussurrando aquela prece terrível, eu não a julgaria, eu não a chacoalharia para que acordasse. Eu me sentaria ao seu lado no chão frio, seguraria a sua mão e diria, com toda a ternura que ela não recebia mais, eu vejo você. Eu diria a ela, essa dor que você sente no peito não é loucura, é a sua alma te dizendo que ela ainda está aí, lutando para respirar. Esse medo que te paralisa não é fraqueza.
É o resultado de uma guerra silenciosa que você trava todos os dias, e o fato de você ainda estar de pé, te faz a guerreira mais forte que eu conheço. E essa prece que te faz sentir um monstro, não vem do ódio, ela vem do lugar mais profundo do seu instinto de sobrevivência. Você não está pedindo a morte dele, você está implorando pela sua vida. Eu olharia nos olhos dela, aqueles olhos que já não tinham brilho, e continuaria: você acredita que perdeu a sua força, que a sua voz se foi para sempre. Mas olhe bem. A força não está no grito, está na resiliência de acordar toda manhã e enfrentar o mesmo dia. A sua voz não desapareceu, ela apenas aprendeu a falar para dentro, e ela está te dizendo agora mesmo, nesse exato instante: já chega. Escute-a. O mundo lá fora parece um abismo, eu sei, e parece mais seguro ficar no inferno que você já conhece, mas eu te prometo, do outro lado desse muro existe ar. Existe luz. Existe a possibilidade de você se lembrar de quem você era antes de te convencerem de que você era tão pequena. A queda vai doer. A liberdade no começo vai ter o peso da solidão. Mas cada lágrima que você chorar, vai regar um jardim que você nem sabia que existia dentro de si. E um dia, você vai acordar, e o primeiro sentimento do seu dia não será o medo. Será a paz. E essa paz, minha querida, essa paz vale cada arranhão, cada osso quebrado, cada passo no escuro. E para você que está me ouvindo agora, talvez o seu muro não seja o de um vizinho. Talvez a sua prisão não tenha o nome de um casamento. Talvez seja um emprego que esmaga a sua alma todos os dias. Uma amizade que te diminui para se sentir maior. Uma voz na sua própria cabeça que te diz que você não é bom o suficiente. Talvez a sua prece silenciosa seja por uma demissão, pelo fim de um ciclo, por um sinal divino de que é hora de mudar. A minha mensagem para você é esta: o sinal é você. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é sentir o medo te consumindo e, mesmo assim, dar um passo. E depois outro. O seu salto pode não ser físico, pode ser enviar aquele e-mail, fazer aquela matrícula, ter aquela conversa que você ensaia no chuveiro há anos. Dizer não pela primeira vez sem se justificar. Nós passamos a vida esperando por um herói, por uma permissão, por um momento perfeito que nunca chega. Mas a verdade é que a única pessoa que pode abrir a sua gaiola é você. O seu império de paz, de autenticidade, de amor próprio, está do outro lado do seu maior medo. Ele está esperando que você tenha a coragem de reivindicá-lo. Então hoje, eu te peço, olhe para a sua vida, encontre o seu muro, aquele que te separa da pessoa que você sonha ser. Pode parecer alto. Pode parecer impossível. Mas eu estou aqui, do outro lado, para te dizer que não é. Respire fundo. Lembre-se de que você merece mais do que a sobrevivência. Você merece voar. E então, pule.